Deserto. Você já se viu aprisionado em algum deserto na sua caminhada de fé? Um dia desses eu estava em um grupo de discipulado e alguém falou assim: às vezes eu queria só entender se eu vou conseguir passar por esse deserto e chegar a algum lugar ou eu vou ficar aqui presa nele. Infelizmente, algumas pessoas se sentem prisioneiras de desertos. Elas estão presas em dores, em perdas, em frustrações. Elas estão ali olhando para o que falta, para aquela esterilidade do deserto. E normalmente a vida vai perdendo a cor num ambiente desértico. Mas será que é possível florescer no deserto? Será que é possível imaginar o deserto como um lugar de passagem, onde, ao passarmos por ele, vamos sendo forjados, fortalecidos, a ponto de conseguir extrair o melhor da vida, porque um dia houve um deserto na nossa história? Meu Deus! A entrevistada de hoje é uma autora de um livro maravilhoso que o Senhor, como é que eu posso dizer? Não foi só um livro que o Senhor iluminou e deu a ela para escrever, para que pudesse nos edificar. Pelo relato dela, foi um livro que fala da sua própria história de deserto. Porque começa a ser escrito no deserto e é lançado num deserto ainda mais desafiador e sofrido. Essa autora, ela fala não apenas de conhecimento, de quem tem um mestrado, tem uma graduação, uma pós, ou lê muito, ela fala sobre vida, a vida como ela é. A vida vivida com a fé naquele que é fonte de toda a vida e que nos conduz por caminhos inexplicáveis, mas caminhos que com ele são possíveis de serem vividos, vencidos e até se colha flores de desertos que antes poderiam ser prisões daqueles que desistiram da vida. Então, vocês vão ouvir um relato que tenho certeza que vai edificar a sua fé, que vai consolar o seu coração e que vai te alimentar com o ensino da palavra inspirada pelo Espírito, mas, sobretudo, com a força e a fé de uma mulher que decidiu viver apesar dos desertos da vida. Eu sou Ediomari Nóbrega, também escritora e líder na comunidade apostólica Zoe, mas eu tenho sido chamada pelo Senhor para esses podcasts com o intuito de ajudar a fortalecer a igreja do Senhor. Então esse é o meu foco nessa apresentação, tá? Ediomari, chamada para fortalecer a noiva de Cristo. Em que áreas? Na área da batalha espiritual ou do enchimento com o Espírito Santo. Enfim, são diversas áreas que eu tenho trabalhado nos podcasts e você já é convidado a assistir aos 63 podcasts anteriores a esse. E eu tenho certeza que você vai ser muito edificado, muito edificada. Como, por exemplo, a nossa irmã Cristiane Blas. Ela diz que é de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E olha que lindo que ela escreve. Cada palavra, testemunho liberado, tem me encorajado a buscar mais do Senhor. Já adquiri o manual, nosso manual, para quem quer vencer suas guerras, e estou sendo avivada. Obrigada pelo seu sim ao nosso papai. É tão lindo quando a gente ouve comentários como esse, e eu quero te encorajar a também deixar o seu comentário. Eu estou me apresentando aqui, tá vendo? Então, também gostaria que você se apresentasse, falasse de onde você está assistindo esse podcast, se é daqui do Brasil, se é de fora do Brasil, temos pessoas ali em Portugal. Um dia desse chegou um comentário da Índia, uau! Então, que esse podcast realmente alcance vidas nas nações, mas se apresente para mim, diga o que é que você tem achado dos nossos podcasts, sugira temas que nós podemos abordar, enfim, é muito importante para mim ler
sobre você e sobre como os podcasts têm chegado a você e impactado a sua vida, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações e de compartilhar. Entregue esse podcast para o seu grupo pequeno, entregue esse podcast para os parentes, familiares, coloca nas suas redes sociais, seja um instrumento do Senhor em missão comigo e com os nossos entrevistados. Amém? Sem mais, vamos conhecer quem é a nossa entrevistada de hoje, essa escritora do Senhor, que certamente vai edificar a sua vida. Com vocês, Alana! Olá, seja bem-vinda! Que prazer imenso estar aqui com você nesse dia, nessa tarde. Pode ter certeza que você é uma mulher que eu admiro bastante e estar aqui ao seu lado, para mim, é só privilégio. Alana, eu fiz um podcast com a pastora Liane. Sim. E já vou pedir aqui, para quem estiver editando, colocar aqui o podcast, uma bênção, pastora Liane, falando do chamado dela. E aí, quando termina, eu digo, pastora Liane, quem você indica que eu possa trazer que tenha, de fato, uma vida de verdade, que vive de verdade, a vida com Deus, que recebe do Senhor e que tem algo para testemunhar e para edificar vidas. E aí ela disse, Eliomari, Alana Carla, você tem que convidar. E aí eu fazia um tempo já que eu não lhe via, então eu entrei no Instagram e eu disse, meu Deus, que coisa linda, como Deus tem usado. Eu vi você indicando livros, eu vi você trazendo reflexão nas escrituras, eu vi você em vídeos ali que a gente ri, tem hora que chora, tem hora que se sente encorajado. Digo, uau, como Deus tem se derramado através da vida dela. E fiquei ali aguardando o melhor momento. Quando passa um tempo, o Espírito Santo me diz, é agora. Quando eu vou entrar para dizer, Alana, vamos fazer, aí eu vejo que você estava lançando um livro. Então eu queria que você se apresentasse para quem está nos acompanhando, já apresentasse o seu livro e depois a gente conversa. Mas agora você pode olhar para a sua câmera e se apresentar para quem ainda não conhece a Alana Carla. Muito prazer, a paz do Senhor Jesus para todos que estão aqui nos assistindo. Me chamo Alana Carla, né? Eu tenho 31 anos hoje, às vezes eu me confundo a idade ainda. Ainda não caiu a ficha que eu passei dos 30 já, mas tudo bem. Tenho 31 anos, né? Sou casada há 4 anos e meio e estou aqui, né, servindo ao Senhor há alguns anos já. O Senhor me tirou da profissão que eu tinha escolhido para mim, da área que eu tinha, né, pensado em seguir, mas o Senhor me tirou justamente para trabalhar com mulheres. Então, hoje, eu sou bacharel em Direito, apesar de não atuar mais no Direito, mas eu também sou bacharel em Teologia, sou mestre em Ciência das Religiões e estou concluindo o doutorado em Ciência das Religiões também. E o meu tema de estudo é justamente as mulheres da Bíblia, as mulheres da história. E o meu coração arde e queima para trabalhar com mulheres. E hoje, parte do meu ministério também é encorajar mulheres nas redes sociais. Se você quiser me seguir no Instagram, é @AlanaCarlaLF. E o Senhor me deu a bênção, a graça, né, de me tornar também esse ano escritora, que é um sonho antigo, um sonho assim de adolescente, que eu sempre gostei muito de ler. E eu pensei, um dia eu vou publicar o meu livro. E o Senhor me deu esse presente, né, esse ano, que é esse livro aqui, lindo, maravilhoso, que é uma bênção, né? Foi uma bênção na minha vida enquanto eu estava escrevendo, tem sido hoje, e na vida de muitas mulheres, que é o Bem-aventuradas. A resposta de Jesus ao anseio feminino por plenitude e identidade. É um estudo sobre as bem-aventuranças, né, no iniciozinho lá do Sermão do Monte, e eu aplico o Sermão do Monte, né, ali a parte das bem-aventuranças para mulheres, para o contexto feminino, e tem sido maravilhoso receber o feedback de como ele tem sido importante na vida de muitas mulheres. Glória a Deus. Glória a Deus. Você falando aí, e você fala de plenitude e de identidade. E essa é uma das frentes que a gente trabalha muito nas questões de cura interior, até nas questões de libertação, porque muitas mulheres estão
prisioneiras em mentiras sobre quem são, por exemplo. Então, seja por palavras que elas ouviram de figuras de autoridade, seja pela interpretação que elas deram a realidades vividas por elas acabam acreditando em mentiras sobre si mesmas e, ao acreditarem nessas mentiras, se tornam prisioneiras. Então, elas não conseguem avançar, romper. Muitas se tornam autossabotadoras de si mesmas porque creem em mentiras. E uma das áreas de libertação, às vezes as pessoas pensam que é sai em nome de Jesus, né? Isso é um pedacinho de libertação ali com a liberação de entidades malignas, mas a maior parte de libertação está nessa capacidade de saber quem somos, a verdade sobre nós. Qual é a nossa identidade? E isso não vem sem saber a identidade do Deus que nos dá essa identidade, é nele. Então, quem ele é? E a partir disso, a gente conseguir viver a verdade ao nosso respeito, a respeito dele, que é fonte de toda a vida, de toda a plenitude. Então, enfim, é uma temática que eu amo, uma temática fundamental para a vida, e eu creio que esse podcast, já estou aqui cheia de expectativas. Ah, que bom, que bênção! Mas eu quero começar, Alana, falando um pouquinho sobre a Alana que lê livros, por exemplo, leu, e uma hora começa a ter um sonho, assim, eu queria escrever o meu. E quantas pessoas que nos seguem que têm sonhos, mas parecem sonhos tão distantes às vezes, então será? E acabam desistindo no caminho. Eu queria começar esse podcast com você compartilhando sobre isso, sobre, eu tive um sonho, você diz, eu li, eu tive um sonho, pareceu tão pequenininho assim, né? Mas você está aí, escreveu e realizou esse sonho. Como foi isso? Você encontrou desafios no caminho? Teve um momento que você quis desistir do sonho ou não? Foi fácil, foi simples? Como que foi para chegar no sonho realizado? Nossa, né? Esse sonho é um sonho antigo, né? Como eu falei, um sonho de adolescente. Desde a adolescência, minha mãe sempre me incentivou muito a leitura, então eu sempre fui aquela pessoa que estava sempre lendo, sempre buscando conhecer. E quando eu me converti aos 15 anos. Quando eu me converti, a temática de leitura mudou um pouco. Né? Eu passei a mergulhar nos livros que falavam mais sobre Jesus, sobre a Bíblia. Quando eu fui ficando um pouquinho mais velha, livros de teologia, e eu fiquei pensando, meu Deus do céu, que mundo maravilhoso. Porque como eu gostei muito de ler, muita coisa assim, muitas bases da minha fé, das minhas convicções vieram através de autores, de livros, né? Então eu pensei, meu Deus, se o Senhor me desse a oportunidade de um dia eu fazer parte da vida de outras pessoas, né? Através disso, através do ensino, eu ficaria muito grata, porque é um sonho. E eu sempre gostei de escrever. Sempre, desde a adolescência, eu sempre tinha um caderninho onde eu fazia os meus devocionais escrevendo. Hoje mesmo, né? Até hoje, às vezes, sabe aquelas orações difíceis de sair? Sai escrevendo. Meu Deus. Quando eu escrevo, a oração flui melhor. Tu sabias, Alana, me perdoe a intromissão aqui, mas você sabia que a gente tem um procedimento na cura interior que a pessoa não consegue falar. Ela não consegue, a gente chama de catarse, que é essa necessidade de colocar para fora a dor sentida. E que isso faz parte da cura. Então, colocar para fora o que eu estou sentindo de dor. Mas a pessoa não consegue colocar. Então, a gente usa um ego auxiliar, que é uma pessoa que vai falar por ela. E que, às vezes, ela vai confirmando a lei. Mas uma outra é escreva. E tem pessoas que só conseguem acessar parte da cura ao escrever a dor. Aí, enquanto ela escreve, a emoção vai sendo colocada para fora e ela fica leve, aí às vezes libera o perdão que precisa liberar, ou apropria-se de uma verdade. Então, como isso de fato é poderoso, realmente. É demais, e fez parte assim de muitos momentos da minha vida, onde eu estava, por exemplo, em muitos momentos sem força para orar, diante de alguma dificuldade, e eu simplesmente pegava o meu caderno, abria e começava. E aquilo fluía, né, uma oração através de palavras. E aí, desde a adolescência, eu sempre gostei. Então, eu tenho vários caderninhos, vários mini diários com orações, com textos, com desabafos ali. E, recentemente, né, quando eu estava perto do lançamento do meu livro, eu peguei um desses caderninhos. Lá por volta de 2018, 2017... que eu escrevia esse caderninho, e dentro desse caderno existe uma oração.
Senhor, na verdade existem várias orações, né? Mas essa especificamente estava dizendo, Senhor, será que um dia eu vou conseguir publicar o meu livro? Eu vou ter essa oportunidade? Que coisa incrível, né? E eu amo isso de relatar, porque nossos testemunhos vão sendo ali documentados. Sim. Porque a gente olha para trás e a gente fez, olha, nesse ano eu estava pedindo isso ao Senhor, eu estava com esse anseio, e olha só o que o Senhor fez, né? Então a gente olha para trás e a gente consegue ter essa memória espiritual, né, daquilo que o Senhor realizou. Então esse livro é a concretização dessa oração que eu fiz lá atrás, naquele caderninho, né? E ao longo dos anos depois dessa oração, eu escrevia, sempre escrevia textos, escrevia no meu caderno de devocional, até que chegou o dia que o Senhor decidiu, né, trazer tudo isso que eu vinha escrevendo, organizar e trazer algo à tona, né? E um livro nada mais é do que um ensino que você transmite ali através dessas páginas e que pode alcançar muitas pessoas, né? Então, Deus tem sido bom, né? Deus foi bom ao me dar esse presente, é um sonho realizado que eu carrego nas mãos, né? Então, glória a Deus por isso. Glória a Deus. E me permita aqui, Alana, eu estava vendo que é da Mundo Cristão, não é isso? Isso. Ou seja, você já lança seu livro se amostrando, né, Alana? Já chegou se amostrando. Já chega chegando. Porque uma editora tão renomada, tão incrível, tão séria e com conteúdos tão valiosos. E quando eu vi, eu disse, meu Deus, ela já lança o livro com uma editora Mundo Cristão. Então, foi Deus purinho, realmente. Deus purinho. Meu Deus, é uma coisa linda. Às vezes a gente tenta realizar os nossos sonhos com o nosso próprio braço, né? Às vezes a gente tenta realizar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração com as nossas próprias forças. Mas quando a gente entrega ao Senhor, Ele faz muito mais do que a gente pode imaginar, né? Porque não é pelas nossas forças, é pela força dele, né? E esse livro é a prova disso, é a prova disso, porque eu realmente, quando eu fiz aquela oração, eu não imaginei, né, que Deus estaria me dando esse presente em pleno ano de 2025. Agora, você me faz lembrar o primeiro livro que eu escrevi, eu nem sei se eu tenho ali aqui. Esse. Ele nos ouve na angústia. Alana, eu estou numa sorveteria, tomando um sorvete lá, e vou para o lado de fora e começo a olhar e ver uma nuvem. E a nuvem sai movendo, daqui a pouco vem aquela inspiração. Aí eu não tinha um caderno, uma caneta, pedi um guardanapo ao garçom, ao atendente, na verdade, ao balconista, e pego uma caneta e começo a escrever nesse guardanapo, e ele vira o primeiro capítulo do livro. E ali, quando eu li, eu dizia, Senhor, será que o Senhor me permite que isso aqui que o Senhor falou comigo possa chegar a outras vidas através de um livro? E comecei a também, assim, pensar, o Senhor permite, o Senhor, Deus faz esse milagre. E, de fato, é nesse milagre que Ele opera, conhecendo o desejo do nosso coração. E aí, quando eu publiquei a primeira vez, eu lembro que eu não tinha R$1. Ai, meu Deus, a gente liso, e Paulo liso, e o livro pronto, eu dizia, eu não tenho dinheiro. Aí ia lá, e Paulo dizia, amor, o Senhor é dono do ouro e da prata, peça a Ele o recurso. Aí, o Senhor me deu o recurso. Aí o Espírito Santo disse, venda o livro antecipado. Eita, pela fé, olha aí. Aí eu cheguei na frente da igreja, eu disse, irmãos, Deus me deu um livro, tá aqui tudo escrito, aí mostrei impresso no Word. Mas vocês comprariam antecipado para poder imprimir? Eu estava longe do Mundo Cristão. E ali eu fiz uns papeizinhos e as pessoas compravam e era assim, vale um livro. E esse dinheiro eu imprimi o livro e consegui entregar. E hoje está na 4ª edição, assim, tenho tantos testemunhos. Mas essa coisa de a gente ousar sonhar os sonhos de Deus, e Ele vai fazer com cada um de uma forma, mas sabendo que é Ele. Ele vai dar a estratégia quando tiver que dar, Ele vai abrir a porta quando precisar dar, enfim. E Ele faz o milagre acontecer. É verdade. Não é? Isso é lindo. Mas voltando para o seu livro, aí você me disse que você escreveu esse livro, até anotei aqui, foi um livro escrito num deserto. Que deserto era esse, Alana? Porque todo mundo acha que a gente escreve livro assim, o anjo Gabriel tocando a corneta, o anjo Miguel
assim, batendo as asas em cima da gente, o Espírito Santo purinho derramando. E claro que é o Espírito Santo nos inspirando e podem ter anjos nos servindo, mas muitas vezes eles vêm em contexto de dor, do nosso próprio sofrimento. Ele nos ouve na angústia, era um livro de fé que era Deus dando em mim. Você vai crer, cabeção, você vai crer, porque eu tinha tanta incredulidade em mim. E Deus falava de fé para mim. E a partir disso para outras pessoas. Então, muitas vezes é na nossa dor que ele vai ministrando para que outros sejam curados. Conta como foi isso de escrever num deserto. Bom, né, esse livro, eu digo muito assim para o meu marido, para minha família, meus amigos, que ele vai ser um livro que vai ser para sempre inesquecível. Primeiro, por ter sido o primeiro livro lançado, né, a realização desse sonho, como eu já comentei. E em segundo lugar, porque ele foi lançado, foi escrito, né, em uma circunstância que para muitas pessoas poderiam ser sinônimo de paralisia. Né? Vou contar um pouquinho da história de como ele nasceu, como esse livro nasceu. E a história de como ele nasceu mixa com a minha própria história. Né? Eu acredito muito, muito mesmo que o Senhor, ele usa as nossas feridas para salvar, para curar outras pessoas. Né? E quando a gente se deixa ser ali instrumento de Deus na nossa pequenez, na nossa fraqueza, ele faz isso, ele opera esse milagre, porque é um milagre. É um milagre. E aí, como eu falei, né, na minha apresentação, eu sou casada há 4 anos e meio, e logo no início do casamento eu sempre tive o sonho de ser mãe, sempre foi um dos meus maiores sonhos. E aí eu comentei com meu marido, eu fiz, amor, quando a gente casar, a gente não vai evitar, vamos logo, né, abrir assim as possibilidades para o que o Senhor tem para nós. E realmente, com 2 meses de casado, descobri que estava grávida. Meu Deus. Mas foi uma gestação ectópica, uma gestação que ela prende ali na trompa e ela é inviável. Porque se o bebê crescer, a trompa rompe e pode vir até ter uma hemorragia interna, até mesmo levar ao óbito da mãe. Né? Então, é uma gestação completamente inviável que assim que é descoberta já tem que correr para um procedimento de urgência para a retirada daquele feto, que é incompatível com a vida ali. E aí a gente descobriu aquilo, com 2 para 3 meses de casado, vivemos esse turbilhão ainda em lua de mel, né? Ainda ali naquele processo assim de curtir os primeiros dias de casamento, fomos jogados nessa situação. Então foi um desafio inicial para o nosso casamento. Eu hoje olhando para trás eu digo, né, que nos fortaleceu bastante, a gente se uniu muito um com o outro e com o Senhor também, né? Foi um momento de deserto, um momento de dores, mas foi um momento onde o nosso casamento foi ali fortalecido, né? Foi ali firmado na rocha. E aí os anos se passaram, a gente continuou, né? Eu perdi uma trompa, fiquei com outra. E aí não me impedia de gestar novamente. E a gente foi testando, foi tentando. Como não vinha, a gente foi fazer os exames e essa outra trompa que tinha ficado, ela estava mal posicionada. E com esse mau posicionamento, era inviável acontecer uma gestação. E eu precisaria passar por uma cirurgia para corrigir o posicionamento dessa trompa. Então, eu fui, ano passado, eu fui e me submeti a essa cirurgia no meio do ano, em julho de 2024. E em mais ou menos maio, eu acho, para junho, a editora tinha entrado em contato comigo para começar a escrever esse livro. Né? Era uma ideia que eu só tinha o título e os capítulos, e assim, um esboço assim, por cima do que eu queria escrever. E eles entraram em contato comigo, gostaram da ideia e disseram, pronto, você vai ter 6 meses para escrever esse livro. E 6 meses vividos assim no meio de procedimentos, no meio da cirurgia, no meio de um turbilhão de coisas acontecendo. E aí eu me submeti a essa cirurgia, né? Foi uma cirurgia simples, somente de correção ali da posição da minha trompa. Só que aí quando eu acordei da anestesia da cirurgia, eu estava, né, imaginando que eu ia receber um feedback super positivo, que eu ia dizer, não, ó, deu tudo certo, tá no lugar, tá pronta aí para engravidar. Mas a médica, quando falou para mim, ela disse, Alana, a sua trompa ela tem uma má formação. Ela não é retinha, ela é uma mola. E aí
existem duas grandes chances de acontecer nesse seu cenário. Existe a chance de nem passar o espermatozoide pela mola da sua trompa, né? Tem várias lombadas nela. Ou existe a possibilidade de passar e na volta engalhar ali e ser uma nova gestação ectópica. E aí eu me despertei daquela cirurgia com esse feedback super negativo. E eu fiz, meu Deus, e agora? Eu pensei que eu ia fazer essa cirurgia e estava tudo certo. A médica, a cirurgiã que fez a cirurgia, disse que olhava assim para minha trompa, pegava as pinças, esticava para tentar fazer uma plástica nela e ela voltava, como uma mola mesmo, esticava e ela voltava. E aí as minhas médicas, elas disseram, Alana, vamos combinar o seguinte, vamos tentar naturalmente por 6 meses. Se em 6 meses não vier uma gestação natural, você começa a pensar na possibilidade de uma fertilização in vitro. Eu fiz, tá certo, 6 meses. E durante todo esse tempo eu estava o quê? Escrevendo o livro. E é interessante, Adi, que esse livro, né, Bem-aventuradas, a palavra, né, bem-aventurado, significa muito mais que feliz, significa uma felicidade muito grande. E essa felicidade, né, que Jesus fala ali nas bem-aventuranças, é uma felicidade que aos olhos do mundo é um pouco louca, né? Como assim, bem-aventurado é quem chora? Como assim, bem-aventurado é quem, né, é perseguido de alguma forma, é quem passa, né, ali por circunstâncias que muitas vezes, né, a pessoa não escolheria passar. Sim. Então, as bem-aventuranças que Jesus apresenta é uma felicidade que vai além das circunstâncias. A felicidade que Jesus oferece é uma felicidade que vai além do que a vida tem a oferecer. E eu estava escrevendo sobre isso no meio desse turbilhão. E então, você imagina, né, como Deus falou ao meu coração durante a escrita. Porque eu fui ler vários livros, fui mergulhar em algumas mulheres da Bíblia, fui mergulhar em alguns exemplos, em outros autores também. E Deus foi falando muito ao meu coração e me fortalecendo durante a escrita do meu livro. E aí, o que foi que aconteceu? O livro foi entregue para a editora em outubro, beleza. A cirurgia foi em julho, vamos lá, na linha do tempo, para a gente não se perder. A cirurgia foi em julho. Em outubro, o livro foi entregue para a editora. Então, eu fiz a cirurgia no processo de escrita do livro. Em outubro, o livro foi entregue para a editora. E aí, começou o processo de correção, revisão do livro, escolha de capa, etc. E definir qual seria a data de lançamento nesse ano de 2025. Tá. A médica tinha me dado quantos meses para eu engravidar? 6 meses. 6 meses. No 6º mês, a menstruação atrasou. Meu Deus, já tô... Quando eu fui fazer o teste, estava grávida. Ai, Jesus. E quando eu descobri, eu falei para as minhas médicas e elas disseram, Alana, pode dizer a todo mundo que foi um milagre. Meu Deus, eu imagino. Pode dizer a todo mundo que foi um milagre, porque nós vimos a sua trompa. Nós vimos como estava a situação ali, né, daquela trompa. E aí eu digo, pois Deus fez isso e Deus vai ser honrado por esse milagre. Né? No tempo certo ali, passado aqueles 3 meses iniciais, comecei a divulgar e a testemunhar do milagre que Deus tinha feito. Porque foi um milagre. E aí, nesse processo todo, o livro acontecendo ali nos bastidores, na editora. Manda para o editor, ele lê, dá um feedback, manda para outra pessoa ler, dá um feedback, escolha de capa e tal, tudo certo. Isso foi em fevereiro que eu descobri a gravidez. Quando foi em maio, tive uma hemorragia abdominal, sem explicação nenhuma até hoje, fiz vários exames, senti uma dor aguda, fui para o hospital, uma hemorragia. E perdi mais de 3 litros de sangue nessa hemorragia, foi uma situação assim, terrível, muito tensa, mas que o bebê saiu o quê? Intacto dessa hemorragia. Intacto. Como assim, Ana? Perdi mais de 3 litros de sangue e o útero perfeito. E o bebê perfeito. Passei por uma cirurgia com anestesia geral. Tive ali a incisão de uma cesariana para tentarem desvendar de onde veio essa hemorragia. E não encontraram uma causa, não encontraram uma fonte, um foco dessa hemorragia.
Mas o sangramento, da mesma forma que misteriosamente começou, misteriosamente parou, e o bebê seguiu pleníssimo, firme, forte. A gente fazia vários exames, e aí que os exames se intensificaram para verificar, né, como é que ele estava e tudo mais. E aí a gestação seguiu. Esse sangramento, essa hemorragia, eu estava com 5 meses de gestação. Quando foi no 7º mês, um belo dia, eu não senti mais ele mexendo na barriga. Esse dia que eu percebi que ele não estava mais mexendo na barriga foi num sábado. E para você ver como são as coisas, na quarta eu tinha feito um ultrassom de revisão, né, ali, de rotinas, tudo 100% normal. Na quarta, meu Deus, tudo 100% normal, 100% perfeito. E aí no sábado eu senti ali a ausência dos movimentos dele, fui para o hospital. Quando fui para o hospital, recebi o diagnóstico, né, o laudo médico que tinha parado simplesmente o coração dele. ai, Deus. No 7º mês de gestação. Então você imagina, né, tava quarto pronto, enxoval pronto, tudo pronto. De repente um baque. Meu Deus, e foi um baque daqueles. Um baque, assim, uma notícia que ninguém esperava. Eu não esperava, meu marido não esperava, minha família não esperava, né? Ninguém esperava. E a gente recebeu aquilo, às vezes, Ed, eu olho para aquelas cenas daqueles acontecimentos e parece que eu estou lembrando de um filme que eu assisti, de tão surreal que foi. Sim. Nem parece que fui eu mesma que vivi, né? Que passei por tudo aquilo. E um diferencial que eu acho que é um grande dificultador, não era só uma gravidez, eu não estou diminuindo aqui o milagre da gravidez, o milagre da vida, mas era uma gravidez que já era miraculosa. Isso. Então é tipo assim, você ter engravidado já é um milagre com essa situação da trompa. Ou seja, isso gera uma expectativa de que estou diante de um milagre. Isso. Não tem como nada dar errado mais. Isso. E, Edi, essa era exatamente a coisa que eu repetia todos os dias da minha gravidez. Foi um milagre, foi Deus que deu, e eu não vou me preocupar com nada, porque nada de errado vai acontecer. Inclusive, naquela cirurgia de maio, quando eu tive esse sangramento muito forte, essa hemorragia muito forte, eu fui para o hospital com uma dor intensa, uma dor abdominal aguda demais. E em nenhum momento eu pensei que eu estava perdendo ele. Porque na minha cabeça o que é que passava foi um milagre, foi o Senhor que fez esse milagre e Ele vai cuidar até o último instante. Então, em nenhum momento eu temia, em nenhum momento eu tinha uma confiança assim total e absoluta que nada ia acontecer. E aí imagine, né, diante de uma notícia dessa, tudo que a gente tá ali, todas aquelas certezas, né, de repente o chão sai, o chão se abre. E aí a gente passou por todo esse processo, né, de retirada dele, teve o velório, tudo, foi todo aquele processo doloroso, né? E um mês depois do dia, na verdade, menos de um mês, eu descobri que ele tinha falecido no dia 26 de julho. No dia 23 de agosto, estava marcado o lançamento do meu livro. Meu Deus. Dia 26 de julho foi a notícia. E dia 23 de agosto, menos de um mês, era o lançamento do meu livro. E a editora veio falar comigo, super delicados, e disseram: Alana, se você não estiver confortável, a gente adia o lançamento do seu livro, não tem problema. Foi uma circunstância, uma situação que foi além, né, das nossas... da gente poder prever. Exato, né, da nossa programação, isso. E aí eu pensei, eu até conversei com meu marido, com os meus pais, com quem estava mais próximo de mim nesse momento, e eu eu não vou adiar. Porque o lançamento do meu livro, ele fala justamente sobre essa satisfação e essa plenitude em Deus, independente das circunstâncias. Então, olha só a circunstância que Deus preparou para esse livro ser lançado, né? Que só o fato dele estar sendo lançado já falava sobre o que ele continha nas suas páginas, né? Algo que você consegue encontrar força, encontrar plenitude, encontrar uma felicidade que não vem das coisas desse mundo. Depois que tudo aconteceu, eu folheando o meu livro, eu fiz, meu Deus,
Quando eu estava escrevendo esse livro, eu nunca imaginei que eu ia estar vivendo o desafio de viver na prática o que o livro fala. Meu Deus. De viver na prática o que eu trago no meu livro. Né? Então, tem trechos aqui do meu livro que eu digo que um casamento é uma bênção, mas não pode ser a fonte da nossa satisfação. Uma carreira profissional não pode ser a fonte da nossa felicidade. A maternidade não pode ser a fonte da nossa felicidade. Né? Então, eu trago esses exemplos no meu próprio livro. E o Senhor me fez vivenciar isso na prática no meio do lançamento do meu livro. Né? E eu confesso ali que no dia do lançamento do meu livro, quando amanheceu o dia, eu não vou conseguir. Eu imagino. Eu não vou conseguir estar lá na frente de todas aquelas pessoas falando sobre algo que eu estou vivendo. Como é que vai ser isso? Né? Como vai ser isso? Mas é impressionante como o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Né? É uma garantia bíblica, mas que é real. E nesses momentos de crise é que nós vemos como é real. Porque no dia 23 de agosto eu estava lá, eu tinha planejado esse dia de uma forma diferente, né? Carregando meu filho no ventre ainda, né? Eu tinha planejado esse lançamento em outra perspectiva, em outro momento da minha vida, mas os meus planos foram frustrados, mas o do Senhor não, né? Uma vez que a gente tem essa perspectiva, a gente percebe que tudo isso já estava no plano de Deus, né? Então, esse livro ter sido lançado nessa circunstância não foi plano meu, mas foi plano de Deus. E Deus sabe mais e melhor que a gente, né? Se tem algo que eu tenho sempre repetido e sempre me lembrado durante esses dias é que Deus não erra, né? Por mais que as situações possam parecer erradas aos nossos olhos, Ele não erra. E esse livro, que nasceu em um deserto, foi lançado em um deserto e ele tem sido alimento para muitas mulheres. E glória a Deus por isso. Porque imagine se naquele primeiro deserto eu tivesse paralisado e não tivesse escrito aquilo que Deus estava falando ao meu coração. Exatamente. Imagine se nesse segundo deserto, ainda pior, eu tivesse dito, não, eu não vou mais lançar. Guarda aí, porque eu não quero mais, eu não tenho, né, estrutura. Mas o Senhor se faz forte nas nossas fraquezas, né? A nossa força não está no nosso braço. Se fosse por Alana, e eu tenho certeza que se fosse por Ediomari, a gente já teria parado pelo meio do caminho. Sem dúvida. Mas a força que o Senhor nos dá é Ele. É tudo por Ele. A obra é dele. E é Ele quem nos fortalece dia após dia. É isso. Eu fico imaginando, por exemplo, algumas frases eu fico aqui anotando para não esquecer. Tem um momento que você diz assim, que aquele primeiro deserto que você viveu lá no comecinho do casamento, então ainda em lua de mel e já acontecendo a perda e tendo que lidar com essa perda, mas ali você diz, nos uniu e serviu como fonte de fortalecimento. Quando a gente está vivendo o momento da dor, é impossível imaginar que algo vai ser bom, que tenha como você extrair qualquer coisa boa naquele momento. De fato, a gente se desespera, de fato, a gente se angustia, de fato, a gente chega a questionar as certezas que tínhamos. Mas quando passa, olha como a gente consegue dizer, e você diz com tanta leveza, nos uniu meu casamento, uniu a mim e ao meu marido e nos fortaleceu. Como, gente? Como é que explica? É desse sofrimento que nasce vida, é desse sofrimento que o Senhor faz nascer esperança, é da dor que Ele extrai essa seiva de vida e esperança. Como que se explica? Né? É uma lógica que é completamente contraditória à nossa. É verdade. Mas você vai ver nas Escrituras o Senhor falando que pelo sofrimento a esperança chega. Pelo sofrimento a gente consegue glorificar a Deus. Ai, Jesus, como equalizar, como equilibrar, essa coisa não é fácil. A gente tem uma pessoa mestral lá na Zoe e a unção dela é muito mestral e eu disse, você precisa trabalhar algo sobre a questão do sofrimento. Por quê? Porque todos nós vamos lidar com sofrimento, vamos lidar com perdas,
E a gente precisa, como é que a gente lida isso e como é que trabalha sofrimento na perspectiva da fé? Como trabalhar isso? Tem momentos que você vai ver o plano de Deus para a nossa vida e Deus já tinha elaborado aquilo e a gente vai passar por aquele sofrimento porque é necessário para uma forja nossa, do outro, enfim. Tem horas que não é necessariamente Deus que estava planejando aquilo, escolhas erradas nos levam a determinadas situações de sofrimento, que não era Deus, necessariamente foi uma escolha nossa, não é o seu caso, mas existem casos. Eu escolhi, sei lá, droga, eu escolhi o adultério, aí vive um sofrimento, mas lá na frente Deus transforma o mal em bem, porque Ele é esse Deus que transforma a maldição em bênção. Então, como que a gente equaliza isso na nossa vida? Como, meu Deus, é desafiador, Alana. É desafiador demais. E quando a gente está no olho do furacão, somos humanos, Sim. né? E vem dúvidas, vem questionamentos. E se tem uma coisa que eu tenho aprendido, né, que virou um pouquinho assim a chave na minha mente, é que naqueles momentos que eu acredito que todos nós já passamos, da gente chegar diante de Deus e dizer: mas Senhor, por que o Senhor fez isso? Mas Senhor, será que o Senhor me ama mesmo? Será que o Senhor está do meu lado mesmo? Por que o Senhor me abandonou? Por que isso? Aquele momento assim, meio que de revolta, de questionamento que você faz ali diante do Senhor. Esses dias, né, nesses meses para cá que a gente está passando por tudo isso, uma pessoa chegou para mim e disse: Alana, você já parou para pensar que talvez esses momentos refletem o relacionamento íntimo que a pessoa tem com Deus? Por quê? Se eu tenho intimidade com você, eu vou ter intimidade para, quando você fizer algo que me desagrada, eu chegar e dizer: Edi, por que você fez isso? Sim. Por que isso está acontecendo? Por que você agiu comigo? Isso reflete intimidade. Isso reflete que você vê Deus como um pai. Como, por exemplo, como seu pai faz alguma coisa, né, que lhe desagrada, ou um familiar, e você chega: pai, por quê? Por quê? Isso me feriu, isso me entristeceu. Isso. Por que isso está acontecendo, né? O que é isso, né? Olha, eu estou me sentindo desse jeito. E isso reflete o nosso relacionamento com o Senhor, né? Então, faz parte. Faz parte. Por exemplo, eu tenho certeza que você já teve alguma experiência de se entristecer com alguém? Sim. Alguém próximo. Eu já tive de me entristecer com meu pai, minha mãe, meu marido, meu irmão, enfim. E como é que a gente se soluciona esse tipo de ferida, esse tipo de dor que é causada? Sim. A gente chega e conversa. Sim. A gente chega e diz: olha, isso tem me ferido, isso tem me causado dor, né? Eu não estou entendendo essa situação. Sim. E nós somos livres para fazer isso diante do Senhor. Muitas vezes a gente pensa que o Senhor é aquele Deus longe, que a gente precisa ter todo o protocolo para chegar perto dele, né? Precisa escolher nossas palavras mais bonitas, mais rebuscadas. Sim. Mas, na verdade, Deus é só um pai que está esperando suas filhas, mesmo quebradas, mesmo machucadas, mesmo feridas, chegarem perto dele e dizer: pai, olha, tá doendo. Tá doendo, eu não sei mais nem como orar, o que fazer, mas eu tô aqui e eu quero ficar perto do Senhor. E tem um versículo lá no Salmo 103, eu não lembro qual é o versículo agora, que ele diz que Deus é como um bom pai, cheio de misericórdia. E ele conhece, sabe a nossa estrutura, ele conhece, ele sabe que nós somos pó. Ele nos formou do pó. Sim. E ele sabe que nós somos pó hoje, apesar de sermos ali na estrutura de seres humanos. Mas ele sabe que interiormente nós somos pó. E por isso ele é tão rico em misericórdia. Né? Então, por saber que nós somos pó, até mesmo nesses momentos de crise, a gente pode ter a liberdade de chegar para Deus como pó. E isso não vai surpreender a Deus, porque Ele sabe a nossa estrutura. Ele que nos formou do pó. Né? Então, Ele só vai ver ali nós na nossa essência. Meu Deus, é sobre isso. Tem uma irmã chamada Cristina, e como ela publicou, então, na hora que ela coloca um comentário, ela torna público, né? Ela diz assim: eu sofro de depressão severa, uma angústia e tristeza a qual isso levou a minha irmã de 35 anos a se matar com um chumbinho e veneno de rato e deixou 2 filhos.
E aí ela termina dizendo assim, ela não termina amaldiçoando Deus, ou não é sobre isso, mas ela também não está negando a dor que ela sente. Aí o que ela faz? Me ajuda em oração. É um pouco do que você fala, embora você falou mais especificamente dessa coisa do relacionamento com Deus, de a gente tem liberdade. Pai, por quê? Tá doendo, pai. Poxa, eu não esperava isso. Ok, isso não é pecado, isso não te coloca no lugar que Deus não quer mais saber de você. Mas essa coisa de não negar a dor, eu quero trazer para isso, de não colocar essa máscara de que a gente não está com dúvidas, de que a nossa fé ficou abalada. E poder colocar isso tanto para Deus e ir a esse pai que é misericordioso, que sabe que a gente é esse pozinho mesmo. E, meu Deus, por isso a misericórdia a cada amanhecer. Mas também pedir esse socorro em oração, pedir esse socorro em me ajudem aqui, eu estou num momento de fragilidade, eu não consigo lidar com isso sozinha. Você se sentiu em momentos que você, mesmo com o livro, mesmo com o lançamento, mas você precisou que alguém dissesse, vamos aqui, Alana, eu estou com você. Com certeza. Eu acredito que sozinhas a gente não consegue chegar muito longe, né? Tanto sozinhas longe de Deus, quanto sozinha longe de pessoas. Sim. Né? Eu amo a ideia de que Deus é um Deus relacional, né? Deus em si mesmo, ele é ali um relacionamento entre Pai, Filho e Espírito. Sim. E como ele nos fez a sua imagem e semelhança, nós também somos essencialmente seres relacionais. E nos momentos de dores, a gente percebe a importância da gente cultivar bons relacionamentos e pessoas ali que são um sustentáculo nessas Sim, horas, à sim. nossa volta, né? Eu nunca vou esquecer, assim que eu falei, né, lá no Instagram, que eu disse, né, o que tinha acontecido, que eu falei da morte do meu filho, é de uma onda de amor se levantou, Isso aí. como eu nunca tinha vivido antes. Eu Sim. passei um mês depois da cirurgia na casa de manhã, já é o primeiro suporte, Sim, sim. correr para a casa de manhã. Então eu fiquei na casa de manhã junto com a minha família, lá todo mundo unido. E o quarto que eu estava parecia um jardim de flores que as pessoas mandavam, de cestas de café da manhã, de comidinhas, de mimos, assim, foi algo assim que a gente viu, assim, claramente o cuidado de Deus através dessas pessoas. Meu Deus. Pessoas, Edi, que eu nunca vi pessoalmente na minha vida, que eu conheço de Instagram. Mandaram coisas para mim, mandaram palavra, assim, foram inspiradas por Deus. Sim, cada coisa, cada cesta de comida ou flores vinha com um cartão e uma palavra de ânimo, de encorajamento. Muitas pessoas foram lá também nos visitar, oraram por nós, estiveram ali intercedendo por nós. E eu disse para cada uma delas, e digo hoje, né, algumas eu creio que vão me assistir, sim, que a oração de cada pessoa nos sustentou. é desse jeito. Todo mundo que chegava, e tem momentos, Edi, da vida da gente, que a gente não tem, assim, palavras não vão sanar aquela dor. Então, muitas vezes, ao invés de chegar com uma frase de efeito, com um jargão gospel, com uma palavra ali, não, eu estou orando por você. Isso é suficiente. Porque aquela oração, né, ela vai servir como alimento, né, para aquelas pessoas. E eu tenho certeza que toda a rede de oração, todo dia eu recebia mensagem: estou em oração por você, estou em oração por você, estou em oração por você. E isso me fortalecia de um jeito absurdo. É inexplicável. Eu lembro de um momento que eu vivi uma situação de uma pessoa que eu discipulava de perto e ela foi falar a questão da homossexualidade, enfim. Ela, professora, foi falar sobre isso do ponto de vista da biologia, do XXYY, e ela recebeu tantos ataques, foram tantos ataques, só que eu estava, nesse momento, eu estava com a dengue quase hemorrágica, porque os meus poros já estavam todos se abrindo, já com a marquinha de que poderia ter hemorragia a qualquer hora, e com a chikungunya. Então eu estava de cama, eu não conseguia levantar. A médica disse, se você continuar e a gente vir que começou a sangrar, você tem que ser internada urgente. Na época eu não sei se era a época do Covid, mas era assim, sabe, era a época da Covid. Alana, um momento tão difícil. E essa pessoa que eu tinha muito apreço, vivendo uma situação muito complicada. Então eu disse, não, eu tenho que ir lá. E meu marido, você não vai, você tem que se cuidar, mas eu vou. Saí de casa, fui lá só para dizer, estou aqui.
desmaiei de tão fraca que estava. Tiveram que me trazer de volta às pressas. Não, onde é que eu quero chegar? E aí eu estou em casa, tipo assim, eu vou morrer. Meu Deus, eu vou morrer. E uma pessoa da Zoe tem uma ideia. Mulheres, cada uma vai mandar um áudio de oração por Edi. E é só uma oração, simples, mas um áudio de oração. Você não vai dar solução ao problema dela, você não vai dar nenhuma indicação de como ela resolve a vida dela. Você vai só orar por ela. A coisa de não chegar com jargões, oh Deus, sabe? E as pessoas, às vezes, elas conseguem atrapalhar mais do que ajudar, quando vem com os seus achismos, porque não está dentro daquela realidade. Mas quando ora, vou orar por você, ou então estou aqui, estou junto. E eu comecei a receber áudios. Alana, eu lembro que eu não estava sem força, eu estava chegando naquela crise de Senhor, porque eu estou vivendo isso, eu vou morrer aqui. Tanta coisa, tanto chamar, tanto. Como é isso, Deus? E olha essa pessoa, o que está acontecendo com ela, que injustiça. E eu não posso fazer nada. Meu Deus, foi horrível. E doía, sem contar que doía, o corpo todo doía, eu não conseguia levantar, não conseguia fazer isso, de dor. Então eu não pegava um copo com água. Eu tinha que segurar o copo assim, porque as articulações completamente endurecidas. E os áudios, Senhor, tem misericórdia de Edi, tu conheces a tua filha, visita nesse leito, traz cura, ser consolo, ser força. Aí daqui a pouco Edi, eu te abençoo, seja curado em nome de Jesus. Eu chorava, oh Deus, eu creio, eu creio. Daqui a pouco outro áudio. E eu recebi áudio por um mês, todos os dias um áudio. Alana, lhe digo, aquilo ali me levantou daquela cama. Como se assim, eu não vou me entregar, eu não vou me render. Não, não, não. E eu creio que essas orações estão abrindo, rasgando as portas do céu, porque o Senhor é Deus que ouve e responde a oração. Eu creio nisso e eu viverei os testemunhos das respostas do Senhor a essas orações feitas. E aquilo ali, sabe assim, uma coisa de incendiar. E eu me levantei, eu lembro que eu acordei um dia, eu não fico mais, Paulo, eu não vou mais me render. Eu creio que Deus está dizendo sim, é do Senhor o amém, eu creio que eu vou ver minha cura, enfim. E aí consegui ir numa médica e ela me encorajou também. E fiquei boa, não fiquei com uma sequela de chikungunya, nada de articulação, nada. E disse assim, meu Deus, como foi essencial as pessoas em oração pela minha vida. Muitas vezes, né, na nossa caminhada de fé, a gente fica esperando o mover de Deus de uma forma, assim, muito sobrenatural. Sim, sim. E óbvio que Deus age também no sobrenatural. Mas muitas vezes, quando a gente está tão ligada nesse sobrenatural, a gente perde de ver o cuidado de Deus nessa simplicidade ali do trato um com o outro. Sim, como também. Deus age através das pessoas, como Deus age através de um simples áudio, uma simples ligação, um simples abraço, e como Deus usa pessoas para nós dessa forma. Você fala, por exemplo, do café da manhã, da cesta de café da manhã. É porque parece que a gente faz assim. Eu acredito que é o dualismo grego ainda em nós, ainda na nossa estrutura de pensamento, né? Então, é uma coisa ou outra, palavra ou espírito, vida ou poder, por aí vai, né? Mas a gente precisa vencer isso porque é essa trindade que é Pai, Filho e Espírito Santo, é uma coisa só. É a coisa do Espírito que ninguém vê e é o Espírito Santo de Deus que inspira a palavra que a gente vê, lê, mas está aqui, não tem como separar. Então, do jeito que tem a resposta de oração, que é sobrenatural, rasgando o céu, vindo a coisa de Deus, Deus fazendo que não se explica, tem a cesta do café da manhã, que chega no quarto, eu pego esse café e eu sinto amor, abraço, carinho, força, de novo. E eu dizia muito, como era lindo, né? Eu dizia muito, assim, que para minha mãe, para o meu marido, que o momento mais difícil do dia, naquela primeira semana onde tudo aconteceu, era acordar, era levantar da cama. Porque eu me sentia muito fraca e quando eu acordava era tipo, isso é real, né? Isso não é um pesadelo, isso tá acontecendo. E, Edi, na primeira semana, todo dia de manhã, tinha uma cesta de café da manhã me esperando. Coisa Era um ânimo para eu levantar da cama. Porque eu já pensei, porque manhã já batia o pai na porta, chegou um café da manhã especial. Aí eu fiz, eita, já bati a curiosidade, o que foi que veio na cesta? Aí mandava um cappuccino que eu gostava, mandavam as minhas amigas, meu Deus, fizeram uma cesta com tudo que eu mais gostava de comer, né? Então aquilo era um ânimo para simplesmente levantar da cama e viver aquele dia, né? Então, da mesma forma que é lindo ver esse agir de Deus através das pessoas nas nossas vidas, também é um desafio para a gente ser esse agir de Deus na vida das outras, né? Porque o cuidado do Senhor está ali nos detalhes, e quando a gente percebe
a gente vê como é lindo, né? Como Deus se manifesta nesse cuidado com a carne, para dar um docinho ali, para animar a vida, né? E o cuidado com o espírito, com oração, por exemplo. Exatamente. E olha que lindo, você antes da gente começar o podcast, e isso influenciou a maneira como eu abri esse podcast, você falou do deserto florescer. E tem uma hora que eu anotei aqui, eu disse, meu Deus, o deserto floresceu. Porque você disse que naquele quarto, na casa da sua mãe, foram tantas flores recebidas. E eu fiquei ali trazendo aqui, tentando fazer uma imagem com a minha criatividade santificada, imaginando, meu Deus, o deserto da dor, de não estar mais com o meu bebê aqui e passar por todo o velório, que situação. Mas depois você está ali naquele quarto e tem flores à sua volta. E, sei lá, só me vinha a imagem, o deserto floresceu. Que coisa, como uma sinalização a partir do natural, floresceu, mas ainda não tem um filho nos braços. Ainda não tem. Vamos ver o que o Senhor vai operar e que Ele pode operar a partir de tudo que você viveu. Mas tem um outro tipo de filho, e aí, todas as vezes que a gente escreve um livro, o que é que as pessoas dizem? Parabéns, nasceu um filho. Não é o bebê, não é o filho que vai te acompanhar na vida, mas é uma vida gerada que não se explica e que gera outras vidas. É uma coisa que não se explica, Alana, porque vão ter pessoas em casa que vão estar em seus desertos e vão ler um capítulo desse livro e eu imagino, caem assim no chão e começam a dizer, Senhor, eu quero isso, eu quero crer nisso, eu quero viver isso, vem aqui, transforma minha vida. E começa a orar entregando medos, começa a orar entregando incredulidade, começa a orar entregando revolta, e começa a buscar o que isso aqui tem da palavra que traga vida para essa pessoa. E de repente, aquele que estava pensando em se suicidar, deixa de suicidar. Aquele que estava pensando em abandonar a fé, volta a crer. Não se explica, é uma fonte de vida. É verdade. E eu gosto muito assim de pensar, como a gente comentou aqui, né, como eu compartilhei com vocês, que a concepção do meu filho foi um milagre. E a gente pode estar pensando, né, assim, diante da situação que aconteceu, meu Deus, o milagre morreu? Não. O milagre é isso, sabe? É você aqui hoje. Exatamente. O milagre foi eu estar ali, em menos de um mês da perda do meu filho, lançando o meu livro, que fala sobre a felicidade e a plenitude em Deus. O milagre está na onda de amor que foi gerada com a morte dele, a onda de amor em um mundo onde o amor está tão raro, na onda de amor, na onda de generosidade das pessoas. O milagre está sendo gerado em mim. Tem uma música de Estela que é linda, né? O milagre sou eu. O milagre sou eu. Se ele quiser, ele ressuscita mortos, faz o impossível, porque ele é Deus e ele pode. Sim. Mas se ele não quer, o maior milagre é aceitar a vontade de Deus, mesmo que seja diferente da nossa. Meu Deus. Esse é o maior milagre. E não é um milagre fácil de acontecer. Não. Por isso que é um milagre. Não é algo simples. Não é algo que naturalmente, só com a nossa capacidade cognitiva, a gente decide. Agora eu aceito toda a vontade, o não de Deus para a minha vida. Não é. Não é. É uma graça sobrenatural que vem sobre nós, que faz você dizer assim, esse era o meu sonho, esse era o meu desejo, esse era o meu anseio, mas não veio um sim. E apesar de não ter vindo o sim, eu consigo extrair vida em plenitude do que o Senhor tem liberado sobre mim. Não é natural, é impossível. Não é natural, é literalmente um milagre. E a gente está acostumada a ouvir testemunhos no nosso ambiente da igreja de milagres. Milagres de curas de uma doença incurável, milagres de uma pessoa que não andava e andou, milagres assim de coisas boas acontecendo. Mas a gente, né, é muito difícil a gente ouvir testemunhos dos nãos. Meu Deus. É muito difícil a gente ouvir testemunho onde não aconteceu como a gente esperava, onde as coisas ruíram, né? Porque a gente não dá mais testemunhos nesses momentos, quando a obra não está completa, ou até está completa e não se completou da forma como a gente queria, né? Então, esse é o maior milagre. Eu acredito que os maiores milagres das nossas vidas são vivenciados quando a gente precisa aceitar o que o Senhor tem para nós, independente de ser a nossa vontade ou não. Né? A partir do momento que a gente diz sim para o Senhor,
né? A gente está dizendo sim para qualquer circunstância que Ele colocar às nossas voltas, né? E esse é o maior milagre, né? Tem um livro que eu amo bastante, que é O Sofrimento Nunca é em Vão, de Elizabeth Elliot. É um livro, assim, fenomenal. Inclusive, indico, né, para quem está passando por um momento de dor, de sofrimento. É um livro, assim, super impactante. E ela diz, né, que ali naquele momento onde Jesus estava no Getsemane, ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ali Jesus estava em agonia, porque ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. Ele sabia toda a dor que ele ia enfrentar, né? Dor física, emocional, espiritual, porque ele disse ali: Pai, me abandonaste. por que o Senhor me abandonou, né? Exato. Então, Jesus ali estava sentindo vários tipos de dores e ele, humanamente falando, ele não queria passar por aquilo, né? Ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas era da vontade do Senhor que Jesus bebesse desse cálice. E a Elizabeth Elliot, no seu livro, ela diz: Deus, hoje eu faço a mesma oração que Jesus. Não importa o que venha nesse cálice que o Senhor está me dando, eu vou tomar. Meu Deus. Porque é a tua vontade, que seja feita a tua vontade. Que se for da tua vontade, afaste esse cálice de mim. Mas se não for, eu vou beber. Porque eu sei que é para louvor da tua glória. Como Jesus bebeu desse cálice e a nossa salvação veio por meio de uma dor. A vida por meio da entrega. Isso mesmo. Restrita. Meu Deus. Alana, no livro, você fala das bem-aventuranças, e eu não quis muito abordar o livro, porque eu acho que as pessoas têm que adquirir o livro. Gostei da estratégia. Gente, tem que adquirir, gente. É sério, isso é um neném de Alana, é um neném. Isso aqui, olha, ela foi atrás, ela teve tempo com Deus, ela foi ouvir o que Deus tinha para falar, ela pesquisou autores. Você viu ela dizendo? E olha, é mais tempo que uma gestação, viu? Uma gestação são 9 meses. Esse livro foi 1 ano e meio por aí. Meu Deus! Aí escreve. Gente, não foi assim, eu mesmo vou publicar. Às vezes vai lá e publica, porque, olha, Mundo Cristão, isso aqui já é tipo assim, ó, alô, Mundo Cristão, é uma editora grande, que para chamar alguém e dizer, eu quero saber o que você tem a dizer, essa pessoa tem que ter algo a dizer. Eles não vão publicar qualquer pessoa, ok? E mais, eles só vão publicar uma coisa que tenha conteúdo e que vá realmente produzir algo. Então, você tem que ler, criatura. Você tem que ler. Mulheres, vocês querem ser bem-aventuradas e provar dessa felicidade extrema. Mais do que feliz, sou eu. Você tem que ler, você precisa. Você quer ser uma mulher forte, você precisa ler. Agora, eu vou pedir para ela dar um spoilerzinho de um resumão do quê? A gente falou desse deserto. Esse deserto não é fácil. E viver nesse deserto até florescer, é lindo você contar o que floresceu, mas a dor que você sabe que você estava sentindo lá. Ok, você analisou as bem-aventuranças e você acaba percebendo, me corrija se eu estiver errada, que Jesus vai falar de pessoas que são mais do que felizes, que encontraram um lugar nele, que lhes elevou dos lugares em si mesmos ou nos lugares de falta, de perda, de dor. É um lugar nele, é mais alto, é mais elevado, está acima de tudo que possa frustrar, trazer sofrimento. Elas encontram esse lugar nele. E aí você falou de algumas mulheres, certamente, mas como você resumiria tudo isso que você trabalhou aqui? Ou em uma mulher que você escolheria aqui para falar, ou uma história mais marcante? Dá um spoiler para nós, do tipo assim, meninas, tem deserto, tem dor, a gente não está minimizando, mas sabe quando é que a gente consegue ser forte e ser feliz? É quando a gente encontra esse lugar em Deus. Porque nele nós somos bem-aventurados. Aí pode ter não de Deus, pode ter perda, pode ter frustração, enfim. Mas é nele. O que daqui que você traz para nós que remete isso que eu estou falando, se o que eu estou falando fizer sentido com o que você pensa em escrever no seu livro? Faz total sentido. A minha personagem bíblica favorita é Maria, mãe de Jesus. É a mulher da Bíblia assim, que eu mais admiro. E Maria, ela foi literalmente chamada de bem-aventurada. Né? Então, Maria, ela foi uma mulher bem-aventurada, ela foi ali escolhida para viver algo assim
impressionante que nenhuma outra mulher viveu no mundo, né? Sim. De gerar um fruto do Espírito Santo, né? Gerar o próprio Deus no seu Sim. ventre, né? Então eu sou apaixonada por cada detalhe da história de Maria. E se você observar bem, a história de Maria não foi livre de desafios e de dores, né? A gente vê que desde o começo Maria era uma adolescente ali no início da vida, estava planejando casar com José, de repente grávida, Meu Deus. antes do casamento. Naquela cultura. Ela poderia ter sido morta, apedrejada, né, rejeitada, nunca mais casar, né, e ter a sua dignidade completamente abalada. Imagine, né, os temores dela. Sim. Tanto é que quando o anjo foi falar com ela, né, disse qual seria a missão dela, ela não teve medo ali naquela hora e ela perguntou como, né, por quê? A gente muitas vezes pensa, né, que às vezes Deus fala algo com a gente tem que, não, né, não vou, né, assim, não vou nem tremer em nada. Exato. Mas Maria ali, ela mostra a sua vulnerabilidade, Sim. né, ela diz como é que isso vai acontecer, né, como eu nunca tive relacionamento com um homem, não sou casada, e o anjo pacientemente explica para ela e tranquilo. Ali no decorrer, né, da história de Maria, a gente vê que ela precisou fugir para que Jesus pudesse nascer. Imagine na reta final ali da gestação, ela enfrentar uma viagem longa, sem recursos naquela época, sem saber como ia ser, né, dar à luz longe da sua família, longe daquela segurança, né, que ela conhecia. E Alana, se me permite, desculpe lhe interromper, não perco o raciocínio não. Certo. Mas imagina, a mulher que Deus escolheu no meio de todas as mulheres do planeta para dizer, você vai carregar o meu filho, agora esta mulher está fugindo, perseguida, porque senão querem matar o filho, não faz sentido. Na hora, Maria poderia ter dito, será que eu estava doida? Será que aquele anjo falou certo mesmo, né? Ela poderia ter se questionado, mas como assim? Né? Se Deus me deu essa missão, era para ser tudo lindo, maravilhoso, um mar de rosas, né? E aí, beleza, Jesus nasce. Ali, logo no iniciozinho da vida de Jesus, a gente vê que eles foram visitar o templo. Maria voltou junto com todo mundo, Jesus ficou lá. Imagina o desespero daquela mãe sem encontrar o filho, a agonia, né? Aí Maria voltou desesperada quando perguntou, filho, e aí? Aí ele só olhou bem pleno. Eu estava na casa do meu pai. E ela, meu Deus do céu. Por isso que a Bíblia diz, né? Maria guardava todas as coisas no seu coração. Porque foram muitas coisas. A Bíblia só relata algumas situações. Imagine os 33 anos que ela viveu ao lado de Jesus, né? Como mãe ali. E aí a gente caminha um pouquinho na história de Maria e a gente vê, por exemplo, Maria vendo seu filho sendo xingado pelos fariseus, sendo ali perseguido, né? Toda aquela situação. E imagine na situação extrema de Maria vendo seu filho inocente crucificado. Olhar para o seu filho ali sangrando, pendurado numa cruz. Né? Então, Maria foi chamada para algo lindo e espetacular. Ela foi bem-aventurada, ela foi privilegiada por viver um chamado inigualável. Mas não quer dizer que não tenham dores pelo caminho. Meu Deus. Né? Não quer dizer que Maria viveu um mar de rosas, viveu uma vida livre de qualquer tribulação. Porque as dores e as tribulações não são um si, elas são um fato. Elas vão nos encontrar mais cedo ou mais tarde. Eu nas minhas, você nas suas, quem está nos assistindo nas suas dores também. E aí a gente vê que no mundo tereis aflições. Foi um fato que Jesus nos deu. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Maria, ela nos mostra isso. Ela foi bem-aventurada, mas ao longo da sua trajetória, ela passou por dores. Ela foi escolhida, mas ao longo de sua trajetória, ela passou por lutas. Ela era amada por Deus, mas ao longo da sua vida ela teve dificuldades. Então, uma coisa não anula a outra. Não é o fato da dor existir, o fato da dor existir não muda o fato de que Deus nos ama. O fato do deserto estar lá não muda o fato de que o Senhor está cuidando de tudo. Né? Então, são coisas que podem caminhar juntas e, inevitavelmente, na vida vão ali se encontrar. E Maria, no final, Jesus tinha morrido. Maria poderia ter perdido as esperanças, Maria poderia ter desistido de tudo, mas o que é que Atos relata lá?
que Maria estava com os discípulos É isso aí. depois da morte. E Maria estava lá, firme na missão que Deus tinha dado para ela, mesmo depois de ver o seu filho injustamente pendurado numa cruz. Então, Maria, para mim, ela é uma fonte de inspiração. Sim. E ela deve ser para todas as mulheres, né? Sim. Porque não era a força de Maria, não era o poder de Maria, não era ali a capacidade de Maria, era Deus atuando em Maria. E é Deus atuando em nós que nos faz, né, que me faz estar aqui hoje conversando com você sobre esse tema, né, que ainda é doloroso. Sim, tão recente, né? Tão recente, que nos faz enfrentar situações inimagináveis. A gente pode parar e pensar, meu Deus, eu não vou aguentar. Realmente, sozinha você não aguenta, mas na companhia do Senhor você consegue, né? Sangrando, mas prosseguindo, chorando, mas caminhando. E na certeza de que Deus está cuidando de todas as coisas. Teve um podcast antes do seu, que foi com uma criança de 10 anos, a Sarinha, um podcast lindo. E, meu Deus, foram tantos comentários, eu nem sei se dá tempo de comentar aqui, mas tem uma hora do podcast que ela diz assim, é porque eu sei que não é sobre mim, ou sobre o que eu consigo ou o que eu posso, é sobre o Espírito Santo na minha vida, é sobre o Senhor operando através da minha vida, apesar de mim e de quem eu sou. Digo, meu Deus do céu, 10 anos, eu fiquei assim, eu digo, Jesus. Era uma convicção, Alana, essa convicção de que quando eu olho para mim, eu sei que eu não seria capaz de lidar, eu sei que eu não seria capaz, mas é Ele, é um consolo que é sobrenatural, é um renovo de forças que vem em porções muitas vezes, para aquela porção do dia como um maná, que Ele manda para o dia, e é como se dissesse, é assim mesmo, para você se manter dependente de mim, de que eu tenho a porção do dia, e é a cada dia, lá como diz lá o seu mal, e você vai estar não andando ansioso, mas me apresentando, é a cada dia minha porção de vida, minha porção de consolo, minha porção de ensino, minha porção de revelação. Eu não sei, eu vejo assim, muitas, especialmente as jovens, você falou aqui no começo, 30 e poucos anos, passei dos 30, e muitas pessoas que passam dos 30 e ainda estão naquela incerteza, de e aí, como é que vai ser? Então eu tenho uma filha com 32, 32, é isso aí? Essa, 32? São 4, meu Deus, eu dou uma confundida. Faz 2004, parte. 31, eu só quero dizer que ela tem 32, 31. E assim, vivendo essa coisa de eu vou para as nações, o meu chamado é lá, o que é que eu estou fazendo aqui ainda, já recebi tantas palavras, e como vai ser casamento e família, como é que vai ser essa... E vivendo essa inquietação, mas nessa inquietação, eu sempre estou tentando, meu Deus, parece tão fácil quem está de fora, mas eu sempre dizer assim, filha, busque o seu contentamento no Senhor. Ele tem dado essa palavra, que o Senhor seja a sua fonte de alegria, que o Senhor seja o que basta para você, porque Ele vai te dar o maná de cada dia. É verdade. Na inquietação, ou no sofrimento, ou sabe? Ele vai te dar. E segue olhando para Ele, porque senão você realmente dá aquela surtada. Verdade. Não aconteceu o que eu esperava, não está não sei o quê. E agora? E surta e vou morrer no deserto. Não, você não vai morrer no deserto. Mas se morrer no deserto, sabe? Ele é o Deus que está presente com você até que chegue a hora de dizer chegou, encerrou, Ele estará. O que eu creio é que há uma terra prometida. Fora aqueles que morreram no deserto porque saíram do lugar de obediência, um coração muito rebelde, há um lugar para além desse deserto. Se não for geograficamente, do ponto de vista como foi nas Escrituras, mas do florescer no deserto. Ou seja, não fica só o deserto pelo deserto, floresce lá, muda o deserto. É verdade, Edi. E eu até separei aqui um trecho do meu livro, né, que está lá na conclusão. Que depois de começar falando sobre essa felicidade que ultrapassa as circunstâncias, analisar cada bem-aventurança, eu fecho, né, a minha linha de raciocínio dizendo que o conceito de felicidade do reino de Deus é absurdo aos nossos olhos, aos olhos do mundo, né? E aí eu trago 3 verdades sobre essa felicidade que a gente encontra em Jesus. A felicidade, segundo Jesus, ela é permanente, pois se configura como um estado de contentamento
que a gente encontra nele e que transcende as circunstâncias, né? Um estado de contentamento no Senhor e não no que está acontecendo ou deixando de acontecer. Segundo, a felicidade segundo Jesus, ela é real, porque ela é uma promessa, ela é uma garantia. Jesus diz, bem-aventurado será você que se entregar e entregar o seu coração a mim e viver tudo isso que eu estou entregando aí para você. E em terceiro lugar, essa felicidade, segundo Jesus, ela é eterna, porque ela começa a ser vivida hoje, ainda que parcialmente, por conta, né, das dores aí, das lutas desse mundo. Mas um dia ela será vivida integralmente na eternidade. E essa felicidade, ela nos traz essa satisfação. E é uma palavra que tem estado no meu coração todos os dias, desde esses desertos, é satisfação. Né? Tem até um louvor que diz, estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. Né? Então, essa é a oração diária, deve ser a nossa força ali, a nossa oração. Senhor, me faz satisfeita, me faz contente em ti, porque as coisas ao nosso redor podem desaparecer. Né? As coisas aqui do mundo a gente pode perder. Sim. A gente pode perder um familiar, um emprego, pode perder uma casa, pode perder qualquer coisa. Sim. Mas a única coisa que a gente não perde é o Senhor. E Ele deve ser a fonte da nossa alegria, do nosso contentamento e satisfação. É isso. Roda para mim a gente, esse mundo. O que acaba de acontecer nesse podcast, gente, só para vocês entenderem, é um pouco de sinalização do que é a vida nesse mundo imperfeito no qual estamos, um mundo em que a gente depende do Senhor, a gente precisa dele para poder lidar com essas coisas desse mundo imperfeito. Então, a gente grava com 2 câmeras, uma acabou ali a bateria. Ok, o que é que a gente vai fazer? Sabe o que é que tem vendido para nós? Que quando a gente está no centro da vontade do Senhor, quando a gente entende o que Deus tem conosco, tudo vai ser perfeito. Vão ser só flores, só sorrisos, só vitórias, só milagres, só bênçãos. E não é assim. A gente, para viver o que Deus tem para nós, a gente vai ter deserto para passar, a gente vai ter dependência de maná que cai do céu, senão a gente não tem o que comer. A gente vai ter a dependência dessa intervenção do Senhor dando direção, agora levanta a barraca e vai. E até então ele não dava, e você ficava lá parado esperando a nuvem se mover. A gente vai ter momentos que a gente vai pensar, não vamos conseguir, é impossível. A gente vai ter momentos que a gente vai dizer, uau, a gente conseguiu, mas foi Deus purinho na nossa vida. A gente vai ter momentos que a gente vai chorar, sim. A gente vai ter momentos em que a gente não vai entender e Deus não vai dar resposta, se prepare. Porque tem momentos que Deus não vai lhe dar resposta. E Deus não vai dizer por que aquilo aconteceu. Não vai ter. Ele vai vir apenas com um consolo que não se explica e você vai seguir sem ter aquela resposta, dizendo assim, Senhor, o Senhor me basta. É o Senhor quem vai me bastar. Esse é um lugar que Ele quer nos levar. É fácil? Não, não, não. Sabe por quê? Porque é mais fácil a gente fazer a birra e dizer, o celular descarregou, não tem mais bateria, então não dá para gravar mais o podcast. Que pena, estragou tudo. Não dá mais, viu? Agora acabou. Sempre tem que dar uma coisa errada. Não, a gente vai, de acordo com o que o Senhor nos permitir, vamos nos ajustar a novas realidades. Então, quando eu terminar de falar que a Lana fosse despedir, Raíssa vai ter que pegar o celular e mexer. Ok, vocês vão ver um tremidinho aí, mas sabe o que é isso? É a vida. A Lana vai se ajustar à nova realidade vivida a partir do que ela experienciou recentemente. Eu vou me ajustar a novas realidades diante do que for acontecendo na vida e você também. Mas sabe o que a gente precisa ter sempre em mente? De que o Deus em quem podemos confiar é aquele que nos ama, é aquele que é bom em todo o tempo, embora para nós não faça sentido essa bondade, dependendo da situação vivida. Ele é bom, ele é misericordioso, ele é gracioso. E Ele nos ama com um amor perfeito. Não há imperfeições em Deus. Há imperfeições nessa vida que a gente vive. Em Deus, não. Eu encerro esse podcast com uma irmã, a Edmeia. Vejam o relato de Edmeia. Vocês fazem podcasts sobre pessoas feridas e o poder de Deus em suas vidas. Mas e quando é você quem feriu e está colhendo os frutos disso? Afinal, você disse que nós usamos como justificativa a frase pessoas feridas ferem.
Mas não se esqueçam que, pelo menos no meu caso, olho para trás e percebo que meu comportamento não foi intencional. Afinal, ficamos focados em lamber nossas feridas. E eu fiquei assim, cuidando de pai, mãe, sogro, sogra, nos sobrecarregando, nos ocupando demais com os problemas alheios, deixamos os filhos de lado, negligenciando o relacionamento com eles. Como reconstruir, curar os que magoamos neste percurso? Meu coração dói quando olho para trás e vejo o estrago que causei em meus filhos. Oro por eles e peço a Deus que os cure e ressignifique tudo isso. Que use tudo isso para a glória do seu nome. Espero em Deus e na palavra que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. No podcast a gente não abordou nessa perspectiva, mas me vem de encerrar esse podcast com algo que a gente nem falou aqui, mas que também acontece nas nossas vidas. É quando nós não somos surpreendidos por dores e por situações que nos abalam, mas quando nós, por nossas escolhas e posicionamentos, acabamos surpreendendo outros com dores e com abalos na sua vida. E essa pessoa disse que não era intencional, mas pela situação da vida ela acabou ferindo os próprios filhos e hoje ela tem um coração que dói pelo estrago que ela causou. E quando é essa situação? Porque pode parecer mais fácil quando a Lana tem uma perda e ela não consegue explicar a razão da perda, mas ela decide seguir buscando em Deus o contentamento, haja o que houver, para estar no centro da vontade dele em todo o tempo. Mas e quando nós saímos dessa vontade e nós não somos tão bem-aventurados assim, porque acabamos infringindo o que Deus nos dá de direções para a vida e pecamos contra o outro e fazemos o que é mal e isso gera dor no outro, sofrimento no outro que agora está numa situação por nossa responsabilidade. E quando isso acontece, ainda assim, eu quero deixar essa palavra de Edmeia, é que há um Deus que nos ama com um amor tal que Ele não nos descarta, mesmo quando somos nós os que estamos causando dores. Ele nos chama ao arrependimento, Ele nos permite um novo recomeço para novas escolhas. E aqueles que um dia feriram podem também se tornar instrumento de cura para outros. Não só os que foram feridos e sofreram, mas os que feriram outros. Se houver arrependimento, se houver entrega a esse Deus da vida para dizer: Senhor, é em Ti que eu vou ter esperança de que é possível uma nova história para mim, Deus pode transformar o que fere no que cura. Ele é este Deus. E que esse podcast termine para você, Edmeia ou outros, com essa palavra de esperança. Não é sobre o que a gente vive, nem mesmo sobre o que a gente vive do ponto de vista do que fazemos, do que decidimos fazer. É sobre quem é Deus nas nossas vidas. E que nele, com Ele, por Ele, para Ele, a gente encontra até salvação, transformação de vida, nova história, apesar de nós. Ele pode fazer isso na sua e na minha vida. Creia. Vá para o lugar de arrependimento, de conserto e deixe Deus transformar você de instrumento de ferida a alguém que cura outros. Amém? Alana, eu sei que foi um adendo grande, mas estava sentindo aqui essa direção do Espírito Santo. E eu quero pedir que você encerre o podcast, agora olhando, ajustando o seu olhar para uma nova realidade. Isso. E deixando uma palavra para quem nos seguiu. Amém. Eu gostaria, né, de finalizar dizendo, né, que na vida a gente busca as nossas bases em muitas coisas. Nós costumamos buscar a fonte do nosso prazer e da nossa satisfação em muitas coisas, em pessoas, em sonhos, em projetos. E isso é muito perigoso. É como construir a nossa casa na areia. Vem a tempestade e a casa vai embora, né? E tudo rui, tudo, né, desaba. Mas uma vez que a gente encontra, né, essa satisfação, essa plenitude no Senhor, a nossa casa é construída na rocha. Pode vir o vento que for, pode vir o abalo que for, pode vir a tempestade que for. Nós continuamos ali firmes,
Não porque a casa é muito forte, mas porque o sustentáculo é forte. O alicerce, né? E isso, a rocha está ali muito bem fundamentada. Não é porque a casa é maravilhosa, é absurdamente, né, espetacular. Não, é porque ela está firme, sustentada ali naquela rocha. Então, que o Senhor seja o seu sustentáculo, né? Que cultive sonhos, cultive desejos no seu coração. Isso é bom, isso é bênção. Mas que a sua satisfação esteja unicamente em Deus. E ele satisfará o seu coração, satisfará a sua vida e lhe tornará plena, independente das circunstâncias, porque é possível enfrentar qualquer circunstância, uma vez que a gente está bem fundamentada na rocha. Então, creia nisso, que o Senhor ele tem esse contentamento diário, essa satisfação diária e essa rocha inabalável que lhe sustenta, uma vez que você ergue a sua vida nele, né? Então, somente essa é a palavra, né? Que ele seja a nossa rocha. Amém, amém. E enquanto Raíssa gira ali, cheguei! Nós vamos encerrar mais um podcast e quero mais uma vez reforçar o livro da Alana Carla. Vou pedir para quem estiver editando colocar aqui na edição o arroba de Alana, o Instagram de Alana, onde pode encontrar o livro, claro que no site da Editora Mundo Cristão. Não sei como é que ela tem feito, se tem deixado também em igrejas, enfim. Mas você vai encontrar, coloca na internet, que eu estudo, você acha lá. Você vai encontrar a Alana e eu quero encorajá-la a ler este livro, porque é a leitura da palavra de Deus. E essa palavra vai te manter bem firmado na rocha, não tenho dúvidas. Quanto a se inscrever no canal, espero que você não vá embora sem se inscrever, que a criatura se inscreve para receber as notificações de novos podcasts. Temos 63 podcasts gravados. Imagina quantos testemunhos, quanto conteúdo que pode edificar a sua vida. Tem testemunho para tudo ali nesses podcasts. Tenho certeza que um deles Deus vai falar ao seu coração. Ative o sininho para as notificações, deixa o seu comentário, diz de onde você está nos assistindo e manda este podcast, manda vaso, manda para o grupo. Lá, o grupo pequeno da igreja, o grupo familiar, já falei isso tudinho, manda este podcast. Por quê? Porque pessoas que estão no deserto precisam ouvir o relato de Alana e precisam saber que o deserto, sim, pode ser um lugar que florescerá. Amém? Um beijo grande e até o próximo podcast com águias.